Palestra ano passado nós fizemos e ela, para abordar realmente essa questão, existe uma outra palestra que eu já fiz aqui também, que mostra o lado científico, né, das descobertas científicas do potencial dos animais, e essa é baseada mais na questão religiosa mesmo, né, do que Kardec falou, do que outras religiões falam também a respeito dos animais. Então, esse projeto Alma Pet foi um projeto que eu e Juliana, minha esposa, criamos, né, da qual nós levamos as palestras falando dessa visão espiritualista e do ponto de vista científico também. Nós já fizemos palestras, inclusive em hospitais, para orientar médicos com relação à pet terapia, né, que queriam implantar aqui no Hospital de Santa Cruz. Nós já fizemos aqui também. E em vários outros locais também, escolas e tudo mais. Aqui são as nossas mídias, depois eu vou deixar ali, ó, tem ali também se vocês quiserem me seguir depois. E a finalidade, a primeira pergunta é: qual a finalidade da existência do animal, né? Será que ele está aqui para nos servir? Será que ele está aqui para ser um animal de estimação, né? Alimentação, vestir, trabalho? Vai depender muito do que você entende, né? Do teu grau de entendimento, né? Quando você começa a ver que o animal ele é considerado hoje um ser senciente, ele é comprovado cientificamente que ele é ser ciente, você começa a ver que, como ele tem toda uma consciência do ao redor dele, da existência dele, de tudo que está em volta dele, muitas pessoas, como eu, já consideram eles como seres e não como bichos ou como objetos, entendeu? É a questão do respeito que você começa a ter perto daquele ser, né? E a partir daí vem uma série de coisas, porque, por exemplo, na Bíblia tem que o animal veio para nos servir, né? Mas nos servir significa o quê? Né? Dentro do meu entendimento, ele pode me ajudar, ele pode me ajudar com leite, ele pode me ajudar com os ovos, ele pode me ajudar com uma série de coisas, com companheirismo, né? Como guarda e várias outras serventias que os animais sempre têm na nossa vida, né, cotidiana. Não necessariamente como alimentação, mas aí vai depender, isso é um outro assunto que depois a gente conversa. Né? Como animal de estimação, eles são os melhores amigos, né? Eles são realmente fiéis. Daqui a pouco a gente vai falar do padrão vibratório deles, de amor, de carinho, padrão, eles vibram um amor incondicional, que é um amor que nós não sabemos o que é isso, tá? O ser humano pouco sabe, pouco vibra dentro desse padrão alto de 528 Hz, né? E o animal está o tempo todo vibrando nisso, por isso que absorvem, vocês vão ver, absorvem as nossas doenças, absorvem a energia negativa da casa. Alimentação, né? Eu não estou aqui para levantar bandeira de veganismo, de vegetarianismo, de absolutamente nada. Só que eu, né, com esse trabalho, com esse estudo, eu acabei modificando muito da minha alimentação. Se eu sinto vontade de comer alguma coisa, eu vou e como, sem culpa. Mas dificilmente eu sinto essa vontade. Então eu como muito pouco, né, do que eu, há um passado atrás, comeria de carne, né? Até porque daqui a pouco a gente vai falar dessa importância, desse valor nutricional dessa carne, né, que é um valor que a gente precisa parar e pensar enquanto espírita. Nós temos uma consciência que muitas outras pessoas que não estudam essa questão dos fluidos vitais têm, né? Então eu sempre falo não na quilocaloria da alimentação, mas eu falo do valor energético daquele alimento, né? Eu já trabalhei em matadora, então quando você vê aquele animal entra em desespero, ele sabe que ele vai sofrer, ele vai morrer, né? Então imagina você, se você for assaltado na rua, você libera adrenalina, norepinefrina, você faz xixi, você faz muito, né? Porque você entra num estado de pavor muito grande, você libera todas essas substâncias tóxicas ao organismo, porque a adrenalina ela só é liberada para você, num momento de emergência, você fugir, você correr, você lutar, né? Mas aquilo ali, metabolizado, aquilo ali nos teus órgãos, aquilo ali tem um certo efeito. Por isso que você até tem uma certa carga dessas substâncias para serem lançadas no teu organismo. O teu organismo não tem grande reserva, porque ela, de certa forma, ela é tóxica.
né? Então o que acontece? Uma visão, né, fluídica, ela é tóxica. Então o que acontece? Quando esse animal vai ser abatido, claro que ele vai liberar todas essas substâncias. E aí você tem uma carne, um alimento com uma energia não muito boa, diferente de uma planta, né, de um vegetal, de uma coisa que você tem ali uma energia fluídica pura, verdadeira, né? Depois a gente aprofunda nisso. E a questão do trabalho, que eles sempre estão ajudando a gente no trabalho, ou como guarda, né, na casa da gente, ou às vezes para cercar um gado, ou para um arado, várias né, funcionalidades. Tem até um livro muito bom, escrito por uma pesquisadora brasileira, que ela mostra toda a importância do animal, né, no processo de colonização do Brasil. É muito interessante esse livro, é muito maravilhoso. E se o animal não tivesse aqui no processo de colonização, né, e o cavalo chegou aqui 33 anos depois da descoberta do Brasil, né? Então o cavalo não é original aqui, a vaca também não. Então foi muito interessante essa pesquisa que ela fez. Então, na verdade, dentro da nossa visão, somos todos irmãos. Eles são realmente nossos irmãos. E não só não estão desamparados pela espiritualidade, como são bem assistidos. Existem tantos assistentes quanto forem necessários, pois eles merecem a mesma atenção que nós. Eles são nossos irmãos caçulas, por isso cabe a nós a responsabilidade do bom exemplo, como o Marcel Benedetti falou, que era um colega veterinário, que também escreveu vários livros sobre a espiritualidade dos animais, e fala desse ponto de vista, né? Você, quando pega um animal, você tem uma responsabilidade muito grande sobre ele. É a mesma responsabilidade de você ter um filho. Criar um filho, da mesma forma que você tem que despender tempo para educar o seu filho, você também tem que educar o animal, né? É muito engraçado que na clínica as pessoas, elas chegam e dizem assim, mas eu tirei o cachorro da rua e eu quero que o senhor atenda, né? Então assim, isso aí, quem está querendo fazer a caridade é quem pegou na rua, né? A responsabilidade é dela, né? Aí ela assume uma responsabilidade de tutora e a partir daí ela vai fazer o que ela puder fazer de melhor para o animal, dentro das suas possibilidades, não é isso? E o que vocês acham? O animal tem alma ou não tem alma? Tem alma. Tem. Tem alma? Tem. Tem alma? É tão complexa quanto a nossa ou não? Como é que é essa alma? Não. Já viste a palestra, Beth. A Beth você mandou responder. Com propriedade que ela já viu a palestra. Você mandou responder, eu respondo. O animal, quando essa questão de que o animal não tinha alma era uma coisa histórica, né? Depois a gente pode até comentar sobre essa questão histórica. É um ser vivo. Né? E na própria Bíblia diz, eu quero um casal de animais seres viventes. Quando ele fala seres viventes, ele fala de vida, né? E animal vem de anima. Anima é alma em italiano, né? E nós somos animais também, tá? Quem criou esse negócio de hominal foi o homem, que Deus só criou mineral, vegetal e animal. Então somos apenas uma espécie diferente do bichinho, né? Só uma espécie diferente. E aí eu concordo muito com o livro da Sylvia Brown, que ela diz assim, que se o homem não tivesse inteligência e a capacidade de criar, ele nem estaria mais vivo, né? Porque uma égua, quando para em um potro, em 5 minutos ele está andando, mamando, fazendo tudo, correndo junto com a mãe. E nós, seres humanos, dependemos de 15, 20, né? Tem uns que ficam 40 anos na casa dos pais dependendo, né? Então, o animal, ele tem muito mais, essa questão da sobrevivência muito mais forte do que coisa. E nós achamos que nós somos a cereja do bolo. Nós não somos a cereja do bolo, né? O Bolt corre 45 km por hora, 35 km por hora, é o homem mais veloz do mundo, todo mundo bate palma. A Cheetah, aquele felino, corre 120 km, ninguém dá medalha para ela, né? O homem carrega 300 kg no supino, dá medalha de ouro pro cara na Olimpíada. A formiga carrega 50 vezes o peso dela e ninguém dá medalha pra bichinha, né? Aí a pulga pula 100 vezes a altura dela, aí o cara pega uma vara, pula 6 metros e tá... Então assim, nós não temos grandes potencialidades, essa que é a verdade. Desigualdade. Não é? Nós não temos essa capacidade. Pessoal,
cachorro está sendo treinado nos Estados Unidos para detectar com o olfato uma célula cancerígena no seu corpo. Nenhuma máquina nossa faz isso. Ele detecta o nível glicêmico da pessoa. Ele detecta 10 minutos antes quando uma criança vai ter convulsão. Isso para mim é superpoder. Né? Dentro da nossa visão espiritualista, vocês vão ver que tudo isso é muito explicado, né? Mas é dentro da nossa visão espiritualista. Então, claro que o animal tem alma, né? Ele tem uma alma não tão complexa quanto a do ser humano, porque nós acreditamos nesse processo de evolução, do mineral para o vegetal, para o animal, e para o nominal e para o angelical, né? Então existe um processo a ser cumprido, porque Deus é perfeito, então Ele deixa que o processo seja, né, natural para essa evolução. Né? Então o livro dos Espíritos já fala: visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Claro, eles vão ter a capacidade também de voltar para o plano terrestre e continuar o processo deles evolutivo. Isso aí, né, todos nós acreditamos nisso. E outras religiões orientais também acreditam nisso. Não estamos sozinhos, né? E a mediunidade? O que vocês acham que o animal tem? Será que o animal tem mediunidade? Hein? Pois é, né? Ele tem uma vidência boa, né? Porque na verdade o conceito nosso de mediunidade é ser intermediário, né? Ser intermediário de um outro espírito. No caso deles, eles não têm eles não são intermediários, mas eles têm a vidência, né? Então eles avisam você, eles agem de várias formas. Tem um livro do Ernesto Bozano que é muito bom, que ele até fala de um caso lá que ele conta mediúnico, da qual o espírito usa a corda vocal do papagaio para mandar a mensagem que ele queria. Aí naquele caso, aquele papagaio foi médium. Mas é um caso isolado, entendeu? Mas ele relata casos de animais, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, de materialização e de tudo mais. Então, claro que ele não serve de interlocutor como nós servimos, né? Mas ele tem essa capacidade de vidência, né? Ele vê a aura da pessoa. Muitos animais, quando você está doente, ele senta ou ele lambe aquela parte sua que está doente, porque ele está vendo ali a lesão no perispírito, entendeu? Eu te digo isso porque teve um passe e quando eu comecei a passar mal, 3 cachorros que estavam lá, eles começaram a me atacar. Tentaram me morder e quando eu entrei lá, tinha que só na hora do passe. Tiveram que tirar os cachorros. Na verdade, ele não estava querendo morder você, ele estava espantando alguma coisa próxima de você, né? Porque ele estava espantando quem estava perto de você. Não era você. Quando eu entrei lá, eles ficaram com pé. Eles estavam lhe protegendo, eles estavam lhe protegendo. Aí eu falei, às vezes, que ele virou alguma coisa. Com certeza, com certeza. O pessoal fala muito isso no consultório para mim: ah, porque o meu animal é tão mansinho, e aí chega o fulano de tal que é meu amigo, eles tentam avançar, porque, né? Não é isso, é a proteção. Né? Como ele tem evidência, para ele não existe diferença do mundo material para o mundo espiritual, eles estão vendo tudo, eles vão sempre querer proteger, né? Eles vão sempre agir dessa forma. Quantos dos nossos cães ficam em casa olhando para o infinito, assim, né? Olhando ali para a planta, está olhando para o doente, está olhando para alguma coisa, não é? Eles ficam, porque eles têm essa capacidade da vidência, né? O gato mais ainda, né? Meu gato olha Olha o gato ali. Meu gato olha pra mim, de repente se contorce todo. Eu falei, ih, caramba, eu devo estar bem. Então, os animais, eles não possuem a tarefa de mediar entre o homem e o meio espiritual. Portanto, os animais não possuem a mediunidade, né? Possuem a percepção do mundo espiritual, podendo ver espíritos, ouvi-los e até mesmo interagir. Mas isso difere do sentido de médium que temos. Isso é do nosso conceito, entendeu? E o livro dos médiuns, na questão 236, ele fala: é certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinada pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. É isso, né? Então ele tem aquela questão da proteção, então ele vai proteger.
né? Ele vai proteger mesmo você de qualquer coisa que às vezes... Porque quando você trabalha dentro do bem, quando você busca o caminho do bem, isso não quer dizer que você esteja livre de nada ruim. Pelo contrário, você vira uma luz. E todo espírito em treva vai querer ir colar numa pessoa que tem luz. Então a proteção é importante, sim, né? Tem um livro, parece que conta que Chico Xavier, quase 2 quilômetros ao redor da casa dele, existia uma legião de anjos protegendo, para que nada entrasse, nenhum espírito entrasse para atrapalhar o trabalho dele. Então essa proteção ela é muito importante mesmo para nós. Quanto mais puro você ficar, quanto mais perfeito você vai ficar, mais você vai ser obsidiado, né? Porque existe essa questão. Mas aí a consciência, se você está num padrão X, você já faz uma proteção, né? Do teu campo áurico, você já faz uma proteção contra esses vampiros, né? Espirituais. E assim é o processo, né? E aí vem a questão, os animais se materializam? Se animais possuem espíritos, esses podem se materializar, ou ao menos tornar-se visíveis a pessoas ou animais que possam vê-los. Isso pode acontecer por 2 motivos principais: pela vontade de espíritos ligados ao vidente e pela vontade do próprio espírito do animal, em menor grau. Por quê? Aqueles mentores que cuidam de você, se eles quiserem te proteger, eles usam o fluido vital deles e fazem a materialização acontecer do animal, né? Esse livro do Ernesto Bozano, ele conta que um cara vinha caminhando numa mata e de repente 2 bandidos vieram assaltá-lo e de repente ele do nada ele viu o cachorro dele aparecer. O cachorro dele botou os 2 caras para correr e depois o cachorro sumiu do nada, né? Isso aí é um exemplo de uma materialização que pode ser feita pelos mentores, né, do cara, não necessariamente do animal, né? Porque aí ele teria que estar sabendo exatamente. Eu sempre falo que da mesma forma que nós temos o cordão de prata que liga o espírito ao nosso corpo, nós temos flagelos energéticos que nos ligam a todos aqueles que nós amamos. E os animais, eles têm essa ligação com a gente, né? Se você prestar atenção, quando você já está chegando em casa ou saindo do teu trabalho, ele já está demonstrando que você vai chegar. Ele sente, ele percebe por esse, né, esse flagelo energético que nós criamos, né? Ele tem essa sensibilidade. Então ele sabe quando a gente está triste, ele sabe uma série de coisas. Quando nós estamos dormindo, nosso gato tranquilo. Basta abrir o olho e começar a sentir que está despertando, ele já toca na porta, independente se está na hora ou não. Porque é uma percepção, Roberto, porque é o seguinte, Seja. nós... Seja. Deus, nós humanos, nós vivemos ainda muito dentro de um padrão materialista. Então, quanto mais materialista nós nos tornamos, menos perceptíveis a tudo ligado ao espiritual nós ficamos. O animal, ele tem essa percepção muito, muito forte, né? Para ele vive o hoje, ele não lembra muito do passado, né? nem se preocupa muito com o futuro, ele vive muito o hoje, né? Mas ele tem essa conexão com o todo. Essa é a grande diferença do animal com o homem. O homem pensa nele, o animal pensa no todo, né? Então ele vive tudo que está ao redor dele. Então essa percepção, só para vocês terem uma ideia, uma amiga minha contou para mim que ela foi cavalgar com uma amiga e quando ela bateu no cavalo dela saiu correndo e a amiga ficou parada. Aí ela pegou, voltou, trocou de cavalo. Quando ela bateu no cavalo que estava parado, o cavalo correu e o outro que ela estava andando ficou parado. E ela, muito antenada com isso, ela faz constelação com cavalos, né? Constelação familiar com cavalo lá em São Paulo. Ela disse, não, vamos caminhar a pé e tudo mais, papapá. 2 semanas depois, a amiga dela descobriu que estava grávida. Se ela tivesse Sidney, viu? Sidney. Você vê essa percepção. Quando ela foi descobrir depois que a amiga estava grávida.
Então, ou seja, aquele ser humano, quando montou no cavalo, o cavalo conectou com o campo energético da pessoa e detectou que ela estava grávida. Se ela tivesse cavalgado naquele dia, ela teria perdido o filho. Agora, isso, para você ter esse grau de conexão, você tem que estar muito ligado ao espiritual. Muito ligado. Né? Não é pouco, não, é muito. Né? E nós não, a gente se preocupa com a conta de luz, a gente se preocupa que está atrasado, está tocando e tal. A gente vive num mundo materialista mesmo, não tem como. Né? Agora, temos que ter sempre essa percepção para poder, né, ter o nosso momento conosco mesmo. Né? Então, o fluido vital ele é usado do encarnado para a materialização. E como eu falei para vocês, que é o seu spoiler mesmo, eu falo antes, esse livro da Ernesto Bozano fala muito sobre essa experiência metafísica. Os animais têm alma. Né? E essa questão de alma e espírito, dentro da nossa visão, né, é só questão conceitual. Né? A alma que está encarnada no corpo encarnado, o espírito é que está desencarnado no teu corpo material. E aí a pergunta é, o animal tem alma? Tem uma alma se quiser, dependendo do sentido que se der a essa palavra, mas é inferior à do homem. Entre a alma do animal e do homem há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Existe essa diferença? Claro, porque ele ainda está no estado evolutivo. Só que o que a gente hoje percebe, juntando a ciência com o que a espiritualidade fala, é que em alguns pontos o animal está muito mais puro, né? A verdade é essa, mais puro do que nós. Parece que a gente entra no estado de pureza, depois quando vem para o nominal já contamina com um monte de coisa ruim. Porque já vem a consciência, já vem a cobrança, já vem a culpa, já vem, né? Todas essas coisas que nos atrasam nesse nosso processo evolutivo. Essa que é a grande verdade. Né? Então, por exemplo, o animal ele vibra um padrão de 528 Hz, que é a frequência do amor. A gente vibra de 528 Hz a 20 Hz. E por vibrarmos aqui embaixo, a gente adquire todas as nossas doenças. Por causa da inveja, da raiva, do ódio, da ganância, de tudo isso. E o animal, como ele vibra esse padrão de amor incondicional, só para vocês terem uma ideia, a Madre Teresa de Calcutá vibrava 700 Hz, né? E ele mensurou, esse cientista alemão ateu, mensurou animais com 1.200 Hz de frequência, que é a frequência de um anjo. Então, como é que um ser desse, que vibra esse amor puro, não vai absorver todas as nossas energias deletérias que a gente libera? Ele vai absorver. E muitas vezes a gente acompanha na clínica o animal com a mesma doença do dono. Não só a característica, tá, pessoal? Se esse gato escolhe tal pessoa para ser o tutor dele, ele vai absorver características do tutor e ele vai absorver doenças do tutor e é incrível isso, né? A gente ainda está engatinhando em cima dessas constatações. Foi o que eu falei com o presidente do Conselho de Veterinária. Muitas coisas ainda não estão provadas, mas muitas coisas são evidenciadas se você tem um olhar para isso. E estamos buscando, né? Espero que... Porque o nosso país, infelizmente, é muito fraco em pesquisa, né? Nós investimos muito pouco em pesquisa no país. 5% da nossa população tem acesso a uma faculdade. A nossa faculdade, quase nenhuma faculdade pública ou particular tem investimento em pesquisa, né? Então o que acontece é que nós temos ainda muito pouca coisa. Os primeiros trabalhos científicos em animal foi em 76, que é anteontem, né? Então é muito recente tudo isso. E se investe muito pouco. Há pouco tempo nós conseguimos colocar animais em tomógrafos para poder fazer todo o mapeamento cerebral de sentimento e de tudo mais. Então o animal ele ama mais do que a gente, ele sente mais do que a gente, tudo nele é muito mais vivo do que nós. Por isso que eu digo, nós não somos a cereja do bolo, né? Eu digo sempre nas palestras uma frase que eu gosto, que é o seguinte: se você quer ser um ser humano melhor, seja mais animal. Porque a pureza deles, o que eles têm para nos ensinar é infinitamente melhor do que nós ensinarmos eles. A gente não ensina nada a eles nos ensinam. Então você tem que estar com o olhar de querer aprender e interagir com o seu animal. Olhar nos olhos dele. Não é dar comida, dar água, levar para passear e acabou.
né? E joga bolinha e tal. Quanto mais você interage, vamos lá, vai, conversa. Sabe por quê? O animal, a gente aprende isso no Espiritismo, o pensamento, ele forma pensamento, ele é matéria, né? Ele é uma onda eletromagnética. E o animal, como ele tem vivência, ele vê isso. Então, quando você pensa em levar teu animal para passear, para levar ele para passear, sem usar ainda a palavra vamos passear, ele já está te olhando assim. É nervosíssimo. Vamos passear, e aí? Ele entra no quarto, seu total. Não é isso? Ele está vendo. Então, quando você conversa, meu filho, não sei o quê. E outra coisa, o animal entende você pelo padrão da sua voz, né? Então, você disser para o seu gato assim: meu filho, eu te amo. Esse padrão que você está mandando para ele de amor, ele vai absorver isso. E ele vai entender. Se você virar para ele e disser assim: eu te amo, ele vai sair correndo. Você usou um padrão ruim de energia, né? Um padrão de uma onda rápida, né? E contínua. Quando você fala no amor, quando você manda alguma palavra de amor, a onda se estende e vai mais longe. Se você disser assim: você destruiu toda a minha sapato, amor, ele vai abonar o rabo, não vai? Porque ele está entendendo aquele padrão também, né? Da sua voz, do padrão da sua voz, né? Às vezes ele entende palavras soltas, né? Xixi, cocô, passear, não sei o que, mas ele entende. Muitas palavras eles entendem. Teve até um artigo que saiu há pouco tempo agora, dizendo que um cachorro já tinha 30 palavras já, o brasileiro ensinou o cara, mas tem um cara na Inglaterra que o cachorro aprendeu 1000 brinquedos, o nome de 1000 brinquedos. Um cara, um aposentado, não tinha nada para fazer, psicólogo, resolveu treinar o cachorro. Comprou 1000 brinquedos e ele mostrava a foto ou falava o nome do brinquedo, ele ia lá naquele monte e pegava o brinquedo que o cara queria, né? Aí até então a comunidade científica achava que o animal tinha o pensamento particionado, que ele entendia palavras. Aí veio uma comunidade científica, um experimento lá com a Coco, a gorila, e a gorila vira e diz assim: eu quero ser mãe. Ela aprendeu a linguagem de surdo e mudo, né? Eu quero ser mãe, eu quero voltar a morar na selva. O ser humano é um idiota, está destruindo o planeta onde ele vive. Isso é mais do que inteligência, é consciência. Entende? Ela foi a cientista cuidou dela que ensinou a ela. Ensinou a ela, ensinou todos os, né, Os sinais, eu vi. os sinais e tudo mais. Eu vi, por exemplo, Mas é difícil, pra gente é difícil, mas não é um animal aprender, tem que ser muito inteligente. É porque na verdade assim, a gente subestima, né? Como nós sempre fomos os que dominamos o planeta e tivemos eles subservientes, e há muito tempo atrás eles eram considerados como objetos que era para ser usado e abusado por nós, a visão era diferente, a visão está evoluindo. Nós achávamos isso. Muito inteligente. Eles fizeram, vou lhe dar um exemplo, eles fizeram um experimento com um corvo. Puseram uma fruta embaixo de um tubo e o corvo, com aquele bicozinho pequeno dele, não conseguia pegar a fruta. Aí ele foi na bica, chupava a água, jogava no vidro, chupava a água, jogava no vidro. A fruta subiu e ele puxou. Aí disseram: não, isso aí é coincidência. Vamos botar o vidro de lado e a fruta aqui no fim. Aí ele foi numa árvore, arrancou um galho, fez um gancho e puxou. Eu conheço gente que até hoje estava sem comer a fruta. Eu conheço. Verdade. Não é? Então assim, pessoal, a gente subestima muito. E eu falei para vocês no início, nós não temos nada de excepcional. O ser humano não tem nada de excepcional. É por isso que a gente tem que correr atrás, entendeu? De nos melhorar, né? Porque eles têm muitas capacidades que a gente não tem. A minha amiga estava correndo na barra, e aí a cachorrinha dela, ela correndo, e a cachorrinha dela empurrando ela para o canto. Empurrando ela para o canto, empurrando ela para o canto. Quando ela viu, ela desmaiou e a cachorra entrou por baixo dela para ela não bater com a cabeça na... Ela já sabia que o nível de glicose da minha amiga estava baixando. Porque ela percebe, eles percebem isso. Pelo olfato, pela transpiração, por tudo. E aí? Né? Para mim isso é um superpoder. É o caso, quando você cria até um cachorro, um gato, você está triste, chorando, ele vem, ele senta do teu lado, ele fica olhando para você como se diz, conta para mim. E você começa a conversar, ele começa a te dar aquele carinho.
Então a gente tem percepção. Não é Claro. dizer que o animal é burro. Burro somos nós, não é um animal Eu também racional. acho, mas tudo bem, posso falar isso. Mas concordou. Não, é porque eu acho que assim, nós vivemos às vezes numa bolha da qual nós não temos muita ânsia pelo conhecimento. Eu vejo muita gente dentro dessa, sabe? Poxa, para mim, todo dia se eu puder aprender uma coisa diferente, para mim eu quero aprender. Né? Eu quero ler, eu quero estudar, eu não quero ficar só sabendo das notícias do Facebook, do Instagram. Né? Eu dei a aula na primeira pós-graduação da América Latina em Direito Animal, falando de espiritualidade dos animais. A plateia tinha 9 religiões diferentes, e quando você fala de espiritualidade dos animais a nível acadêmico, é científico, tá? Não tem nada a ver com religião. Eu fui falar para eles de ciência, o que é ciência? Mostrar todo o processo evolutivo do homem, o processo evolutivo do animal, né? A capacidade, o poder da prece, tudo que a ciência já descobriu a respeito dessas questões. Então eu disse para eles lá na faculdade, eu disse, vocês só sabem ler o título, vocês não leem as notícias a fundo, vocês não se aprofundam de nada. E Augusto Cury, ele fala que hoje uma criança de 7 anos de idade tem tanta informação na cabeça dele quanto o imperador romano na época. Então nós massificamos a nossa cabeça de muita informação inútil, né? E aí a inteligência, né? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem no princípio comum de sorte, que para vós são a mesma coisa. Eu disse, vocês são burros, tá bom, deixa eu explicar, né? Deixar aí. Deixa essa explicação tá boa para vocês aí, né? O Espírito da Verdade falar muito isso, né? Diz assim, não, fica com esse entendimento, porque não dá para aprofundar muito com vocês não tem muito nível ainda não, né? E o Marcel Benedetti, ele fala, os animais são tão inteligentes quanto nós em alguns aspectos e talvez em outros sejam melhores do que nós. O problema é de comunicação, é aquele que eu falei para vocês, né? O ser humano ele é tão egocêntrico que ele acha que a única comunicação é a verbal, né? Então o corpo fala, né? A linguagem de sinal fala, os peixes se comunicam com ondas, né? O morcego se comunica com sonar, né? E aí? São vários tipos de comunicação, mas a gente acha, não, fulano não se comunica e também não se dedica a isso, né? O cão ele é muito expressivo. O olhar, a orelha, né, a forma de sentar, o abanar, o rabo, ele é muito expressivo. Se você começar a fazer a leitura do seu animal, você consegue até saber quando, né, amor? A gente consegue ver quando ela quer água. O latido dela é diferente quando ela quer água. Entendeu? E aí você fala, é água? A nossa pequena ela já fica atenta. Falou a palavra, ela queria, ela já latiu. Entendeu? Agora você precisa se dedicar em decriptar criptografar todas essas informações, entendeu? E nós já falamos disso, né? Pode-se dizer que os animais só agem por instinto. Isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais. Mas não vejo que muitos agem com vontade determinada, é que tem inteligência, embora limitada. Né? Então, por exemplo, o animal, nós temos instinto. Nós temos instinto. Né? Nós temos talvez mais inteligência e mais consciência do que instinto. Mas nós também temos. E eles têm mais instinto, um pouco menos de consciência. Né? Porque você está ali, passeando com o seu cachorro, alguém vem, dá um chute no seu cachorro. Né? Você sai do anjo para o demônio em segundos. Né? O teu instinto vai em cima do pescoço da pessoa, né? Animal, você vira mesmo, não tem jeito. Né? Então, assim, nós temos muito do instinto e eles também. Né? Eles têm essa questão que muita gente às vezes fala, mas o animal tem um espírito individualizado ou é um espírito coletivo? Né? Depende muito do estágio daquele ser. Né? Se for um inseto, se for alguma coisa assim ainda muito primitiva, provavelmente ele tenha um espírito em conjunto. Né? Mas quando ele começa a evoluir e vira um mamífero, uma ave, né? Já começa a ter um pouco mais de personalidade, ele já começa a se individualizar na sua alma, né? No seu espírito. Você vê que nenhum cachorro é igual ao outro. Se fosse uma alma conjunto, todos seriam iguais, né? O meu seria igual ao seu e igual ao seu.
Não, eles têm personalidade, eles têm jeito de ser. Sim, sim, é isso aí. Entendeu? Então eles têm essa percepção. De onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um único princípio, sem dúvida alguma, mas no homem a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Depende do ponto de vista, né? Depois de tudo que a gente já conversou, depende muito do ponto de vista, mas é isso aí. E o livro dos Espíritos 607, 607A também fala dessa evolução dos animais, né? Então aqui no livro dos Médios eu extraí a questão 236 que fala: o cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e o comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que entre eles se mostre mais bem educado sempre foi pelo seu dono. Mostra que a responsabilidade da educação do animal é nossa. O animal ele vai copiar o que o outro animal faz, né? Muitas vezes você tem um cachorrinho, vem um segundo cachorrinho, daqui a pouco o segundo cachorrinho está fazendo a mesma coisa que o primeiro. Ele está copiando, mas o aprendizado é a responsabilidade do tutor. E ele fala aqui do cão como animal de inteligência superior, mas não é ainda o mais inteligente. Perto dos cetáceos e perto dos equinos, o cachorro fica bem atrás, né? Existem estudos hoje nos Estados Unidos mostrando que algumas espécies de golfinhos são mais ou tão inteligentes do que nós. Então, baleias, golfinhos são muito inteligentes. Só que é uma inteligência diferenciada, né? Eles não vão pensar em como fazer um foguete para ir para a Lua. Eles vão fazer o que eles podem fazer para ter uma harmonia no mar, né? Para aquela parte deles não serem destruída. Eles vão usar a inteligência de uma forma diferente, né? E muitos relatos espíritas falam que esses animais estão sofrendo muito, porque a humanidade cada vez mais vibra num padrão negativo de energia, e eles são os responsáveis pela transmutação dessa energia, né? Então é muito triste ver o animal se sacrificando, né, para transmutar uma energia que é emanada pelo homem. Então, a evolução do animal ela depende do homem. E no livro Entre Dois Mundos, de Emmanuel, ele fala que há 1,5 bilhão de anos atrás iniciou o processo de evolução do meio mineral para o mineral. Quanto mais evoluído o espírito, ele recebe um corpo mais elaborado. Tanto é que dizem que os espíritos que vivem em Marte, os corpos de lá sobrevivem a 500 anos, né? Porque são corpos mais bem elaborados e com outra estrutura, né, orgânica que não é essa nossa, né? Tudo que nós conhecemos no planeta Terra está dentro da tabela periódica, são aqueles elementos, a combinação deles. Qualquer outro elemento fora disso é um elemento extraterrestre, né? Então, quanto mais evoluído... os 5 sentidos do homem eles são originados na fase de inseto, tá? Então, quando nós éramos insetos, nós tivemos as noções do tato, do olfato, né? Da visão, da audição. E a era dos dinossauros ela acabou há 66 milhões de anos atrás. E há 20 milhões de anos atrás deu-se início à experiência de almas humanas, hominídeos na Terra. Ou seja, a possibilidade do homem ter convivido com dinossauro é nenhuma, né? Longe do que os filmes falam, né? Mostram aquele Neandertal, aquelas coisas, aquilo tudo é ficção, né? O livro dos Espíritos e outros livros falam dessa questão. O livro Entre os Dois Mundos fala sobre isso, né? E a questão 540 que todo mundo conhece, que é o homem evolui do átomo ao arcanjo. E essa questão do livre-arbítrio, vocês acham que o animal tem essa capacidade de decidir por si só? Né? Porque aqui eles dizem, os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos. Aí ele responde, os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que gozam é restrita aos atos da vida. Ele apenas vive, né? Ele não tem essa cobrança toda de que ele tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. O cachorro perde uma pata, ele vive feliz da vida com 3 patas.
Brasileiro não, ele perde uma mão, ele entra em depressão, ele perde um dedo, ele vira presidente. É uma loucura. É uma loucura isso. E essa questão da comunicação, aquilo que a gente já conversou. Se vos referis a uma linguagem formada por sílabas e palavras, não se pensais no meio de se comunicar entre si. Eles têm uma linguagem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. A linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Né? Então, essa questão da linguagem do animal, ela é dentro da necessidade dele. Não tem necessidade do cachorro saber cálculo matemático. Né? Ele vai ter inteligência dentro do... Claro que algumas raças são mais inteligentes, alguns tutores são mais dedicados aos animais, eles aprendem mais. Né? Então, essa capacidade deles é uma capacidade do espírito. A inteligência é do espírito, né? Não é da espécie. Né? E muitos deles, tá, se comunicam por telepatia também. Tá? O animal tem essa capacidade da telepatia. Tanto é que muitos colegas veterinários fazem trabalhos de comunicação com os animais. Telepática com os animais. Né? Eu fiz curso de Reiki, agora eu vou partir futuramente para essa parte de comunicação animal. Eu acho muito legal. Mas não é um bate-papo, galera, tá? É uma comunicação intuitiva, né? O animal, muitos deles, você vê, pelo que meus colegas me falam, minha mestra de Reiki me falou, essa comunicação, ela vem cenas, vem palavras, vem coisas na cabeça dela e ela começa a decifrar o que o animal quer se expressar, né? Da forma com que ele quer se expressar. Então, ela conta muito do caso de um animal que ia ser eutanasiado e ela foi chamada para fazer um reiki, porque às vezes no reiki o animal desencarna, e nisso veio aparecer um ser de luz para ela, um ser muito lindo, provavelmente do reino Deva, né? Aqueles seres como gnomos e, né, fadas, essa coisa, e disse: olha, espere, não faça ainda eutanásia, ainda não chegou o momento do desencarne desse animal. Ele apenas está passando por uma experiência. E aí ela falou isso para a tutora que acreditava no que nós acreditamos, e ela não fez eutanásia e dias depois o animal voltou. Né? Então assim, isso até me arrepia aqui, ó. Então, assim, tem muita coisa para nós aprendermos, pessoal. Nós ainda somos muito ainda fracos em todos esses conhecimentos. Né? Então, a comunicação dos animais no plano espiritual e mental, a comunicação da pessoa encarnada com o animal é através da energia emanada, aquilo que eu já falei para vocês, da força, né? Da voz, e também da capacidade dele de ver a sua aura. Né? Da mesma forma que ele vê a minha colega na academia disse assim: meu filho, você estuda esse negócio? Me explica esse negócio. Meu cachorro não gosta do meu marido. Mas um dia o meu marido deitado, ele começou a lamber em cima do rim do meu marido. Eu fiquei meio preocupado, eu levei meu marido no médico, ele estava com problema no rim. Eu digo: é porque ele vê a lesão. E a foto Kirlian, que é científica, mostra as lesões na aura, né? Então ele tem essa capacidade de evidência. É muito, muito legal esse estudo com os animais. E aí tem um teclado de desejos, foi até exibido essa matéria no Globo Repórter. O cachorro, ele tinha um tecladinho, o cara botou, e tudo que ele queria ele apertava no teclado e o dono já sabia o que ele queria. Água, comida, passeio. Ele se comunicava da mesma forma que esse artigo saiu agora também, das 29 palavras. Então, os animais hoje são membros da nossa família. Né? Antigamente, quando eu era criança, era só, sei lá, alguma coisa a mais na casa. Quer dizer, na minha casa nunca foi assim. Né? Porque eu morava numa casa que tinha um quintal enorme. Né? Eu sou de Belém do Pará, e lá nós tínhamos fazenda na Ilha do Marajó, então lá em casa tinha jacaré, tinha maguari, tinha cauauá, tinha picota, tinha tudo. Nossa. Tudo, galinha, pato, marreco, galinha da Angola, tinha um pombal. Eu fui criado meio que um Tarzan. Me sinto meio Tarzan, entendeu? Acho que foi por isso que eu fui fazer veterinária. Né? Então assim, é muito bom você conviver com toda essa diversidade, né? Isso foi muito importante para a minha formação. E aí a nossa obrigação é amar e educar sempre. Né? Hoje em dia não é mais, até um programa no nosso canal do YouTube, que eu quero que vocês depois se inscrevam. Eu vou contar quantas pessoas, quero ver quantos se inscrevam.
que fala dessa questão do quintal para a cama, né? Antigamente ficava no quintal, comia o resto de comida nosso, né? Vivia 100 anos. Hoje não, come ração, come tudo, pum, 14 anos já foi, bichinho. No máximo, né? E está muito próximo, e por estar muito próximo a nós, eles estão cada vez mais parecidos com o tutor, cada vez mais absorvendo as energias do tutor, né? Quando a minha mulher vai brigar, eu digo, amor, vou brigar na rua, deixa em casa, não briga não. Não briga, né? Porque os bichinhos estão aqui. Para absorver isso. Então, nunca abandonar, cuidar das doenças, ser responsável e dedicar tempo e atenção a eles. E vocês acham que o animal tem sentimento? Tem. É mesmo, é? Muito, né? Muito, né? Eles ficam de mal com você. A minha neta está grávida de 5 meses. E lá tem 14 gatos. E a sogra dela agora... Ela mora no canil, no gatinho. Ela mora no gatinho. Não, era 18, mas aí... Ah, mas 4 diferença. Não, eles ficam tudo dentro de casa, porque teve uma que a mãe morreu, eles ficaram muito novinhos, eles queriam. Aí ele teve uma amiga minha e falou para mim, sabe por que eles gostam de ficar dentro de casa? Eles ficam para fora. Porque eles foram criados igual, gente. Nós temos uma gatinha preta, ninguém quiser. Nós achamos ela na rua e levamos. Aí a minha colega não quis que era preta. E ela mora... A gente tem um programa falando desse preconceito. Nossa, que ignorância, né? Nós temos um programa lá também no YouTube. Agora, ela foi a primeira a demonstrar que a minha neta estava grávida, nem a minha neta sabia, nem a Nenhum ginecologista sabia. Não, descobriu agora com 5 meses. A Lutra deu 2 meses, ela está com 5 meses. Aí ela só quer ficar deitada. Essa gata vai ser médica quando voltar, você sabe como é um ser humano. Ela vai ser médica. Aí ela fica deitada só Em cima. na barriga da mulher. Por causa do chakra, né? O centro de força que nós temos, Aí ela 7. até eu falei para Porque ela. o homem tem 7 chakras principais, o gato tem 12, o cachorro tem 8. Né? Então eles estão muito mais conectados a essa energia. Quando ele está deitado ali, é porque provavelmente essa energia dela, o chakra dela, está conturbado. E ele vai lá e limpa isso. É uma verdadeira faxineira. Porque a sogra dela está com Com gato. Não, não é com gato, é com a filha, né? Não, Com a vai Negena. ficando, porque a gata Fica em cima dela. Ela só tem que tomar cuidado com relação à toxoplasmose. Toxose, ainda mais que ela está grávida. Porque está grávida, esse é um cuidado médico que ela tem que ter. Mas todo mundo que teve contato com o animal na sua infância tem um anticorpo contra a toxoplasmose, E mas essa também... gata preta só dorme na cabeça do meu neto, que é o irmão dela. Tá vendo? É o chapéu dele. É. O meu também, meu cachorro, meu Scott dorme aqui. Aí fica enroladinho. Eu acordo, parece que eu estou aqui na época medieval, sabe aquela coisa de usar, aquela peruca? Aquele negócio preto assim, mais ou menos isso. Então não tem problema não, né? Só tem que tomar cuidado com a questão médica. Médica dela que ela está grávida. Fora isso, porque ela está grávida. Fora isso, Mas ela falou, você deixa ela ficar em cima da sua barriga, porque gata é isso. essa para ela fazer, pedir para a médica o exame, para fazer direitinho. Tá tudo bem. Fora Eles isso. são vacinados, tudo direitinho. Não, mas a toxoplasmose é independente. É independente da vacina ou não. Da vacina, tá? Contra os animais. Isso aqui eu coloquei algumas cenas que no YouTube viralizaram, que é essa história aqui do cachorro que chora copiosamente no túmulo do dono. Né? E uma vez eu mostrei isso para uma colega minha veterinária que mexe com comportamento, ela disse, não, isso é um processo alérgico. Que engraçado, né? Ele teve alergia no túmulo do dono, né? Engraçado isso. Mas é a questão da percepção. Uma coisa é você ter uma visão técnica, você vai ter que justificar isso tecnicamente, outra coisa é você ter uma visão espiritualista, né? Então, esse caso também é muito lindo aqui, que é o caso do leão, que ele foi resgatado por 2 irmãos de um circo que tinha maus tratos nos Estados Unidos, e eles criaram, né, aquele gatinho. Chegou no momento que eles disseram, olha, é melhor você mandar esse animal para a savana, na África. Esse animal daqui a pouco vai estar muito mais instintivo, já estava dando umas patadinhas meio incômodas, né? E ele mandou. 3 anos depois, ele e o irmão resolveram visitar o leão lá. E aí os caras que cuidavam da savana disseram, olha, ele já está com esposa, ele já está com filho, ele já está caçando. Se eu fosse vocês, eu não entraria na jaula, porque vocês correm risco de ser mortos por ele.
E ele disse, não, a gente criou desde pequeno, a gente vai correr esse risco. E quando eles abrem a jaula e esse leão vê, ele vem correndo, você jura que ele vai matar o cara. Né? Eu já estaria assim, né? Estado liquefeito, todinho. E ele pula como um gatinho no braço do cara, e beija, e lambe o cara, e tem a maior coisa. E ele leva os dois irmãos para conhecer a mulher dos filhos. É a coisa mais linda, eu me arrepio também. Esse ar-condicionado, meu Deus, eu estou muito mediúnico hoje. Inspirado hoje. Né? E aí tem cena desse macaco também chorando a morte de outro. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Aquela da selfie também tá show. O cara que era o encantador de elefantes lá na África, que salvou para mais de 3.000 elefantes, no dia que ele morreu, vieram 3 manadas de elefantes de partes diferentes da África e ficaram 3 dias sem comer e sem beber, velando o corpo dele. E quando saiu o corpo dele, eles voltaram para os locais. Quem disse para aqueles elefantes que o cara tinha morrido? Entende essa conexão? Existe para nós que acreditamos, existem muito mais mentores para os animais do que para nós. Então eles são muito protegidos. Existe o reino Deva, né, que os hindus falam, que são os elementares, que o espiritismo fala, as fadas, os gnomos e tal. Eles estão intermediando essa transição entre o reino animal para o reino nominal. Então eles fazem essa conexão, eles fazem essa... Então, nessa cheia que teve lá em São Paulo, aí estava passando uma reportagem no canil, né? Eles recolheram alguns animais que ficaram. E teve uma cadelinha que descobriu o corpo do dono ali. Aí os bombeiros foram lá, já tiraram o corpo do dono, mas tinha um no canil que ele estava numa tristeza tão imensa, encostado num cantinho. Ele estava apático, o cachorro estava assim, muito triste, muito triste. Em choque, né? Falta mesmo daquilo. Uma das fotos que mais viralizou foi quando o pai do presidente americano lá, o ex-presidente americano, o Bush, o velho, morreu, o cachorro dele ficou embaixo do caixão. Né? E existem vários vídeos, já recebi um vídeo eu nem botei no canal porque foi uma coisa que pode mexer com muitas pessoas, que era o cão aos prantos, acompanhando o enterro do tutor, e quando abriram ali o caixão para se despedir, fazer a última despedida, o cachorro queria entrar no caixão, foi uma confusão, uma gritaria, ele tá vendo, não sei o que, mas ele tá dizendo... Aí aquilo eu nem postei no canal porque é uma coisa que às vezes nem todo mundo tem essa visão, entendeu? Mas é toda uma percepção, é toda uma conexão. Então, quando perguntam sobre o sofrimento do animal para a gente, que o animal, infelizmente, ou por nossa culpa, por emanar muita energia deletéria, eles absorvem essas energias e adoecem, e passam por processos de doenças e acabam sofrendo, isso é inevitável, pessoal, porque Chico Xavier dizia que todo processo em decorrência de evolução, em decorrência de um sofrimento. Como eles estão encarnados no mesmo plano material do que a gente, eles vão ter que passar por isso. Né? E quem vê aquele filme 4 Vidas de um Cachorro... Ai, gente, nem fala. Vê que eles vão... Né? Eu fui chamada 2 semanas atrás na Band Mulher para falar, que tem um quadro lá sobre coisa, eu dei uma entrevista lá para ela, e ela começou o programa falando que ela queria saber sobre a espiritualidade dos animais, e começou com esse filme, né? Eu digo, querida, se você chorou no primeiro, se você chora ver a sequência, você chora mais ainda. Que o The Dog Purpose, que é o propósito de um cão, é muito mais bonito do que o primeiro. E o livro não tem nada a ver, porque a Juliana me deu os 2, eu li o livro e digo, meu Deus, é a mesma coisa? Não tem nada a ver, é outra história no livro. Né? Então, sim, devido à condição da vida física, mas não precisam espiar, somente aprender. Né? Eles acabam, mas o animal não precisa sofrer, não tem nada para espiar. Realmente ele não tem o que espiar. Mas muitas vezes a gente acompanha, pessoal, pessoas querendo chegar na clínica para sacrificar um animal porque ela não dorme há 3, 4 dias. Então ela não está pensando no animal, ela está pensando nela. E às vezes esse processo de doença do animal é um resgate dessa pessoa. Né? Aquele ser que te serviu a vida inteira te dando amor,
e agora que ele precisa de você, você trata ele como objeto. Era filho, né? Era filho, era o amor, era o amor da vida, e de repente começou a 4 noites tu não dormes. A nossa cachorrinha foi pular no colo da minha sogra, quando ela caiu, ela machucou a coluna, deu uma necrose na coluna, e a Juliana mais do que eu, passou 2 semanas sem dormir. Eu tinha que trabalhar, saía para trabalhar, não foi, amor? Como foi 2 semanas sem dormir. E levei no melhor cirurgião daqui do Rio de Janeiro, o cara disse, olha, não tem cura, é levar para casa e esperar morrer. Tá lá, feliz da vida. Quase a gente traz ela hoje aqui. O skatezinho dela, feliz da vida, ela anda para tudo que é lado, e tem a cadeira, tem o skate, ela tem vários veículos hoje em dia. Mas é o erro do ser humano, digo ser humano em si, que pega um filhotinho, aí é bonitinho o dia todo com o cachorro no colo. Quando o bicho vai crescendo, que tem que dar vacina, que tem que dar comida, vamos jogar na rua. Que é isso que me revolta. Então, quando tá pequenininho, tá bonitinho. Mas isso é a falha da prova, né, Beth? É a falha da prova. Caraca, então não pega. Abandona-se muito bicho. É muito triste. Mas aqui em Sepetiba é o que mais tem. Esses dias eu passei para comprar pão. Tem 8 cachorros abandonados. Eu faço parte de um grupo, tá? Animais Detran. A gente ajuda. Só que a gente vai lá, tira 2, chega 20. A gente vai depois, tira 5, mas chega mais 8. Vocês não tenham dúvida de que todas essas pessoas que passaram por essa aprovação e falharam, elas vão, infelizmente, ter que pagar. Eu, semana retrasada, o dia da chuva... Eu digo infelizmente porque nós somos muito ignorantes ainda, né? O dia da chuva, eu saí para comprar pão. De manhã cedo, 7 e pouca. Quando eu voltei, eu estou estudando assim, a moça falou assim, ai, nossa, tá ali dentro do sítio. Eu falei, o que houve, gente? Acabaram de jogar uma bolsa com 8 gatinhos dentro da água, gente. Filhote. Falei, cara, eu passei agora, não tinha nada. Olha a maldade, né? Então, o que faz? Dá a cria, vamos botar na sua porta, porque eu sei que você cuida, que você resgata. Você vai aqui na associação, é caixa de cachorro. Eu sou veterinário da American Pet, eles abandonam na porta da loja. Porque sabe que mas a American Pet é o comércio. Eu passei de carro nas zoonoses. Não é abrigo, não é? Do Detran. Eles abandonam lá porque eles sabem que tem alguém que cuida da comida. Mas não é, entendeu? São coisas diferentes. Passamos em frente às zoonoses ali, era quase meia-noite. Um cachorro amarrado com uma vasilha de água, uma corda, esperando as zoonoses abrir, abandonaram o bicho. Então é bonitinho, é bonitinho, tá pequenininho, anda pra cima e pra baixo. Quando eu trabalhava em Copacabana, chegou uma perua lá dizendo, olha, encontrei esses cachorrinhos abandonados, toma aqui na clínica. A gente, como assim toma aqui na clínica, né? Que não é abrigo, não é coisa, aqui é uma clínica veterinária. Aí a mulher saiu de lá, deu as costas e foi embora. Aí ela deve ter ido ao clube, final da tarde, e dizer para as amigas, fiz uma caridade hoje. Peguei uns cachorros e deixei na clínica. Cara, isso não é caridade, isso é jogar responsabilidade pro outro, isso é irresponsabilidade. Chamei de pretinho, eu não sei o nome dele. O vizinho pegou ele pequenininho, aí morou lá, depois se mudou, deixou ele lá, veio outro morador, ficou cuidando dele. A mulher dele não gostava, aí ele se mudou. Deixou ele lá e a gente ficamos cuidando dele. Agora ele fica lá na casa dos meus netos. Ele é igual a pessoa. E ele só entrou para dentro, nós tivemos que lutar no temporal para botar ele para dentro, porque ele não entrava na casa de ninguém, ele só ficava deitado nos portões. Mas não entrava. À espera do primeiro dono dele, que é assim. Aí nós botamos ele para dentro. Ele bate no portão. Sidney, quanto tempo eu tenho aí? Já acabou. Já acabou, né? Você estava falando sobre o reiki, né? Eu sou reikiana. E eu passei 2 meses ministrando reiki para minha cachorra. Eu perdi uma budozinha que eu consegui até os 19 anos. Que ótimo. Com ótima qualidade de vida. Só que aos 17 ela ficou renal crônica. Mas ainda durou 2 anos renal crônica. O meu com 7 anos de idade. E ela morreu na hora do... O meu com 7 anos de idade teve renal crônico, levou 3 dias para desencarnar e 3 meses depois ele voltou para mim. É esse pretinho que eu tenho. O pretinho. Bem, então só para finalizar aqui, deixa eu correr aqui. Herculano Pires ele fala, o mistério do ser ante a dor e a morte. O sofrimento é o subproduto da evolução. Tudo que evolui sofre as dores do parto, que anuncia novas etapas do processo evolutivo. E aí eles perguntam, por que os animais sofrem se não têm débitos a resgatar? Emmanuel fala, o sofrimento deve ser entendido como oportunidade de amadurecimento, para o dono ou para o animal, tá pessoal? Que terá praticado o aprendiz a fim de se sujeitar aos rigores da escola.
ou quando uma criança num dia chuvoso tem que levantar e ir para a escola fazer esse sacrifício, né? Aqui ele fala da conserva a sua individualidade sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Ele pergunta sobre se o animal fica no estado errante, como a do homem após a morte. Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade, é a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizados quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação a outras criaturas. Os animais têm seus cordões de prata e são desligados no desencarne também, né? Os animais pressentem o perigo e podem ser esponjas ao absorver fluidos ruins que podem ser emanados para você ou por você. Podem ficar ligados mentalmente ao dono, né, após o desencarne, porque a gente fica sofrendo, a gente fica lamentando e eles ficam ligados. A gente, como o nosso ente querido, a gente não consegue libertar aquele espírito. Não dispõe de tempo para se pôr em relação a outras criaturas. E aqui eu mostro para vocês, para finalizar, a história de uns amigos meus. A Cris era atriz na Globo, nós trabalhamos em muitos espetáculos teatrais, e a família dela. Então todo Natal eles batem foto, né, da família. E aí tinha a cachorrinha aqui dela, a Jolie, a outra cachorrinha de Angui, que parece um borrão, mas não é uma cachorra ali encarnada. Eles bateram a foto em 2015. E eles tinham tido uma poodle em 2000 que desencarnou, a Sassá. E aí, nada deles terem contato com a Sassá. Até que, nessa foto, ao ampliarem, eles verificaram o perfil da poodlezinha Sassá aqui no canto da foto. Ou seja, esse espírito ainda está ligado a essa família. Quando vai voltar para eles, a gente não sabe. Porque eles voltam de acordo com a necessidade deles de aprender ou de ensinar um ser humano. Entendeu? Então, o dia que ele precisar aprender ou ensinar alguém dessa família, com certeza ele volta para esse leito, né? Então eles não podem escolher a espécie que eles vão reencarnar. Quem cuida disso são os espíritos que são responsáveis pela evolução deles, né? E aqui o livro Obreiros da Vida Eterna fala do sacrifício de animais. André Luiz narra a morte, né? E ele fala que se você puder evitar o quanto possível, o quanto puder, evite o sacrifício do animal, né? Esse aqui é o SPA, nossos apoiadores. E muito obrigado pela presença de vocês. Acompanhem as nossas mídias. Se puderem divulgar a gente, pegam os vídeos, compartilham, jogam, tá? Para que a gente possa crescer com esse movimento. O nosso projeto é um projeto que é voluntário nosso, meio de Juliana. Mas a Juliana também, além de ser jornalista, tem o dom do artesanato. Então ela começou a produzir uma série de bandanas e bijuterias, um monte de coisa legal para os pets, tá vendo? E aí, quem quiser ajudar o projeto, que isso ajuda a gente a ir a outros locais para palestrar, é só enfeitar os seus bichinhos, tá bom? Muito obrigado. A prece final? Então vamos lá.